Preciso que você confie em mim uma última vez. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Papo de Cinema e hoje, nessa semana, vamos falar da principal estreia da semana nos cinemas, que é Missão Impossível 8, Missão Impossível o Acerto Final, que está chegando aos cinemas, o oitavo longa da saga, iniciado quase 30 anos atrás. E eu estou aqui com duas pessoas muito especiais, convidados dessa edição, que é o Vitor Russo e a Raíssa. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, tudo ótimo. Primeiro, agradecer muito, muito feliz de estar participando aqui, né? Sim, muito feliz, que bom que deu tudo certo. E é isso. Vamos falar da melhor franquia de ação do cinema. Bom, vocês sabem, quem nos acompanha aqui, que é o pessoal que trabalha com crítica de cinema, com jornalismo cultural, nas redes sociais, tudo, a gente consegue ter acesso antecipado a ter determinados lançamentos. E uma das principais redes sociais que existe para a gente compartilhar impressões e sentimentos a respeito de filmes é o Letterboxd. E eu, assim que assisti ao Missão Impossível, fui no Letterboxd ver o que o pessoal estava achando, e as notas de vocês dois se destacavam muito, vocês estavam muito apaixonados pelo filme. É uma franquia que vocês sempre gostaram, ou esse oitavo longa que pegou vocês de uma forma especial? Não, a gente. Vou falar por mim, na verdade, né? Mas eu sempre gostei muito. Na verdade, eu gosto muito de todos os filmes, até daquele que todo mundo odeia e fala mal, que é o segundo. Lógico que eu não gosto igual, né, de todos, mas eu gosto de todos. Eu tenho um carinho muito especial pela franquia. E esse daí não foi diferente, acho. Não me decepcionou em nenhum momento. Assim, eu gosto de todos os filmes e até daqueles que as pessoas gostam um pouco menos, eu gosto um pouco mais, assim, geralmente. Então, eu tô vendo alguns comentários aí que antes de É. eu ver o filme eu já tava vendo alguns comentários e eu fiquei, nossa, será, né, que vai chegar o dia que eu vou ver um filme de Missão Impossível e eu não vou sair chorando do cinema? E não foi, esse dia não foi hoje. Não foi É, hoje. esse dia quase chegou, esse dia já chegou pra mim, ou quase chegou pra mim, mas foi no terceiro filme, né? Mas ali o choro foi quase de desgosto, que é o único filme da franquia que eu não gosto muito, é o filme do J.J. Abrams, apesar de eu gostar muito do vilão, que é talvez o vilão mais icônico, né, da franquia, o personagem do Philip É. Seymour Hoffman, mas eu acho que destacam tanto o vilão desse filme também, justamente porque é pra mim um dos filmes mais fracos. Assim, tem algumas coisas marcantes, né? A relação dele casar com a esposa e tudo mais, que vai retornar outras vezes na franquia, mas como filme mesmo, eu acho que o J.J. Abrams é o que menos entende, assim, de Missão Impossível. Ele vai para um lado meio realista, para um lado meio sério, que eu acho que não combina tanto com o restante. Mas, no geral, assim, eu gosto muito da franquia, eu gosto muito dessa primeira parte da franquia que cada diretor parecia que fazia o seu filme, não era nada muito interligado. E aí, a partir do quarto filme, o Brad Bird parece que começa a mudar um pouco isso, e a partir do momento que o Christopher McQuarrie assume, né, pegando um pouco a lógica do Brad Bird, mas levando para um estilo bastante próprio, assim, acho que meio que solidifica a franquia enquanto franquia também. Então, eu gosto muito de todos os filmes do McQuarrie, eu gosto muito do quarto filme, gosto do filme do John Woo, o segundo eu gosto bastante também, e gosto muito, claro, do primeiro, do De Palma, que é um filme, assim, bastante icônico. É até curioso, né, a gente vê que o De Palma começou uma franquia que dura agora 30 anos. Bom, pessoal, a gente vai falar muito sobre, quem está começando a nos acompanhar aqui agora, nós vamos falar muito sobre os oito filmes da saga nesse primeiro bloco, vamos falar um pouco do porquê que Missão Impossível é tão importante, o que que existia de Missão Impossível antes do Missão Impossível do Tom Cruise, vamos dar uma geral sobre isso tudo, e depois no segundo bloco já vamos avisar desde o começo, é alerta de spoiler, vamos escaramanchar todo esse oitavo longa, vamos falar do que acontece, vamos entregar todos os bons. Se você não quer spoiler, para no intervalo, volta depois de ter assistido o filme, porque no segundo bloco a gente vai mergulhar realmente em um acerto final. Mas antes de falar sobre isso, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de praxe, por favor. Onde você estiver nos assistindo ou nos ouvindo, dá 5 estrelinhas, compartilha, aciona as notificações que são muito importantes no YouTube, no Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast, qualquer outra plataforma, Deezer, Radio Public, Orelo, onde você estiver nos acompanhando. É importante dar a sua avaliação, isso é importante demais para nós, porque nos ajuda a continuar com esse trabalho. E recomenda, compartilha, manda aí para seus amigos, seus colegas, para os vizinhos, para os parentes, para todo mundo,
E não esqueça, por favor, de clicar no sininho, principalmente se você estiver nos seguindo na lista de transmissão do WhatsApp. É gratuito, é muito simples, é só apertar para seguir e acionar as notificações, que ali você fica por dentro de tudo que está acontecendo todos os dias aqui no Papo de Cinema. Certo, pessoal? Bom, em Missão Impossível. Antes da gente mergulhar em Missão Impossível, vamos parar, dar um pouquinho. Fala um pouco quem é a Raíssa e quem é o Vitor. Se apresentem, por favor. Fale como que o pessoal encontra vocês, onde vocês trabalham, divulgam, compartilham as opiniões, as críticas, as visões de vocês sobre cinema para quem está chegando agora. Eu sou a Raíssa Ferreira, sou crítica de cinema, escrevo em 3 sites atualmente, no meu próprio site, raissaferreira.com, no Feito por Elas e na Filmes e Filmes. E em todas as redes sociais eu sou Raíssa LFE, e é isso. Eu também escrevo para filmesefilmes.com, é o site que eu escrevo, mas eu tenho também um canal no YouTube chamado 16mm, né, 16mm, e também faço algumas coisas, atualmente não tenho me dedicado tanto, mas ainda assim eu tenho um conteúdo também voltado para o Instagram. Em todas as redes eu sou Victor HC Russo. No momento eu tô mais Letterboxd, Instagram, principalmente YouTube, site, abandonei Twitter e também não migrei muito pro Blue Sky, então essa rede meio que se perdeu um pouco na minha vida, pelo É. menos nos últimos meses, assim. Bom, pessoal, então assim, ó, já tem crítica certamente nos canais de vocês, já tem também no Papo de Cinema. Então, se vocês, quem quiser mergulhar melhor na opinião de cada um de nós aqui sobre Missão Impossível 8, é só ir nos nossos canais. Aqui, ó, a propósito do podcast é justamente essa troca de ideias, troca de impressões. E eu vi que vai começar de forma polêmica, que vocês dois defendem o Missão Impossível 2, é isso mesmo? O filme do John Woo, vocês abraçam a causa? Com certeza. Inclusive, todo filme de Missão Impossível, quando acaba, eu olho pra ele e eu falo. É bom, mas falta coragem, né? De uma câmera lenta, uma explosão em slow motion. Acho que Umas falta. pombas assim, né, em câmera. Eu acho que faz a diferença. E toda vez que a mensagem se autodestrói, eu falo, ah, legal, né? Mas o óculos voando, assim, E e explodindo. explodindo, sei lá, é muito bonito. Bom, você sabe que vocês não são unanimidade, né? Porque eu acho que Sim. a maioria coloca ali o segundo capítulo, que é o longa dirigido por John Woo, lá abaixo de todos os demais. Eu tenho minhas ressalvas em relação ao filme também, alguma coisa. Não acho que seja um desastre total, como muita gente fala, mas eu acho que é uma. Principalmente porque é uma quebra muito grande, né? O Vitor comentou sobre o início da saga com o Brian De Palma, e o Brian é um cineasta clássico, né? Faz um filmaço as antigas, né? Com vilão e aquela cena do túnel maravilhosa, ele tem toda e é importante. Agora já dando um spoiler, né? É legal como aquela cena do laboratório dele invadindo tem um elo forte agora com o oitavo filme. É bacana como eles conseguem estabelecer todos esses laços. Mas e principalmente agora voltando entre o primeiro e o segundo, tem uma mudança de diretriz muito forte nessa abordagem da trajetória do Ethan Hunt, né? Sim. Eu acho que quando você assiste, quando você já viu todos os filmes, aí você volta e tal, se você vai com um desapego da ideia, pensando que realmente cada um dos primeiros filmes, né, é como se fosse uma interpretação muito individual de cada diretor, assim, quando você tenta ir por esse lado, você acha que é um pouco menos agressivo, porque a maioria das pessoas acho que elas ficam muito ofendidas, assim, com a diferença realmente que tem, assim. E quando você vê, tipo assim, o primeiro, o segundo, o terceiro, eles são filmes muito diferentes, eles são leituras muito próprias, assim. E eu acho, sei lá, eu acho massa que o John Woo faz um filme com o estilo dele, do jeito dele, com a interpretação dele, e que traz, assim, a visão dele de cinema pra franquia, mas ainda assim é Missão Impossível, tipo, só que tem essa interpretação, assim. E eu acho que talvez algumas pessoas fiquem um pouco mais ofendidas porque agora tem uma unidade, né? Então os filmes eles Sim, seguem, né? Eles têm uma visão específica agora, né? Eles se conversam. Antes era muito uma coisa, né, blocada. sim. Mas eu acho isso legal também. Sei lá, naquela época que foram fazendo, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Ninguém sabia que Missão É. Impossível ia virar isso daí. E então, sei lá, podia ser que acabasse no terceiro filme, cada um ia ser uma coisa completamente diferente mesmo. Tanto que ficou um gap muito grande, né, do terceiro pro quarto filme. Meio que, tipo, trouxeram de volta. Não dá pra saber, poderia ser que cada um ia ser uma coisa mesmo, diferente. Acho que algumas pessoas ficam muito ofendidas, mas eu acho corajoso a interpretação do Joe Wood, de verdade, eu acho legal. Eu gosto.
Aham. Eu, eu, eu acho. Com certeza original ele é, né? É bem a cara dele aquele filme, né? Sim, exato. Eu acho interessante, né? Porque ele também é o que causa esse fervor maior negativo, justamente porque é o que você falou do Brian De Palma, e quando viu o J.J. Abrams pega muito aquele momento de transição também no cinema hollywoodiano, que o cinema começa a se voltar muito mais para uma lógica um pouco mais realista, uma lógica muito mais da verossimilhança, de tudo precisar fazer mais sentido e tudo mais, que é algo que a Missão Impossível tinha tanto no começo e depois também meio que abandona, mas ainda assim é muito palatável para o público Uhum. acostumado a ver filmes de ação de Hollywood e tudo mais. Enquanto o John Woo, ele já vem de uma outra escola, né? Ele traz a escola dele, ele tem a coragem de trazer a escola dele. Acho que é um filme que fala muito até sobre o cinema de ação. Se eu não me engano, o vilão do filme é um ator, mas ele também é dublê, então ele encena essas cenas de ação a partir dessa lógica também. Então eu acho bem legal, assim, completamente desconexo do restante. Eu acho que os três primeiros são desconexos do restante, mas o primeiro e o terceiro causam um estranhamento menor. Eu acho que o segundo ele é muito mais gritado, né? Ele é muito mais chamativo. Então, por isso, muita gente vê e não consegue enxergar a Missão Impossível ali se comparado com os demais. Mas eu pessoalmente gosto. Ainda assim, eu acho que é o segundo que eu menos gosto. Mas pra mim tem uma distância muito grande. Assim, para mim, o terceiro é muito mais fraco na minha concepção do que o resto. Aí vem o segundo já muito mais próximo dos demais, assim, que aí já tem uma unidade maior de qualidade que eu gosto de É que praticamente você todos os odeia o filmes. J.J. Abrams, então, né? Tem É. uma. Bom, a gente está falando aqui para dar uma recapitulada para quem está nos ouvindo. O primeiro longa é dirigido pelo Brian De Palma, o segundo pelo John Woo, o terceiro pelo J.J. Abrams, o quarto pelo Brad Bird e do quinto em diante pelo Christopher McQuarrie. O Christopher McQuarrie é tipo o braço direito, o homem de fé do Tom Cruise, né? Porque eles já tinham até trabalhado antes, né, num Jack Reacher que não deu muito certo. A gente achava, bah, é o fim dessa parceria, mas o Tom meio que abraça e como o Tom é produtor, né, ele que banca ali as decisões, ele acaba trazendo. Eu acho E é interessante uma por... parceria mais longa até, Robledo, porque ele só tinha dirigido o Jack Reacher com o Tom Cruise, mas ele escreveu Operação Valkyrie, escreveu, Verdade. ele escreveu até, ele é roteirista até do aquele A Múmia com o Tom Cruise, então ele já fez um monte, já produziu filmes do Tom Cruise. Ele trabalha com o Tom Cruise assim faz umas 2 décadas quase, só que a gente lembra mais do Jack Reacher porque foi o primeiro que ele dirigiu com o Tom Cruise, mas eles acho que eles são muito próximos mesmo há muito tempo, assim. O Christopher McQuarrie, que vamos lembrar, é um cara que tem um Oscar, né? Ganhou o Oscar pelo Suspeitos, né? Suspeito. Aquele filme É. do Bryan Singer. Mas também, depois de ganhar esse Oscar, ele fez o roteiro de O Turista, com o Johnny Depp e com a Angelina Jolie. E qualquer cara que tenha escrito o roteiro desse A Múmia que tu citou, eu ficaria longe, né? Mas o Tom Cruise gosta de subverter essas expectativas. Ele faz o roteiro também do Maverick, Top Gun Maverick, do No Limite da Manhã, o Oblivion. Ou seja, eles têm uma parceria a longo prazo. Mas o que eu queria mencionar é que eu acho interessante ele chegar no quinto longa, dirigir os quarto, o quinto, sexto, sétimo, oitavo. Me lembra o paralelo bem evidente é o David Yates no Harry Potter, né? Que também chega no quinto filme e comanda os 8 filmes. E é um cara, eu acho que os dois cineastas, tanto o David Yates na saga Harry Potter como o Christopher McQuarrie, é um cara que meio sem personalidade, mas que faz um feijão com arroz decente. Vocês concordam? Não sei se completamente, assim, eu consigo ver, principalmente na sequência de ação, mas acho que na narrativa como um todo, eu consigo ver um olhar do Christopher McQuarrie, assim, principalmente, assim, é um diretor que ele vai trabalhar com uma ação nesse período, né, a gente chega num período do cinema que, principalmente John Wick, muda muito a lógica e a visão, porque a gente teve aquele Sim. período, a partir de Identidade Borne, ali, que é aquela ação que era muito cortada, né, com a câmera tremida e tudo mais, e aí chega muito John Wick e traz uma encenação muito mais parecida com a lógica asiática mesmo, né? De planos mais longos, de encenação e tudo mais, de coreografia. E isso se transforma em uma lógica a ser seguida de alguma forma. E eu vejo muito no Christopher McQuarrie quase que um retorno àquele primeiro cinema, assim. Ele é um diretor que ele vai trabalhar muito com ações simultâneas, com uma montagem que vai estar interligando coisas em vários espaços ao mesmo tempo. Eu acho que, inclusive, ele escrever os roteiros faz muito sentido, porque eu acho que a direção dele faz muito sentido com o roteiro que ele escreve, assim. É um roteiro que Sim. pede. Tanto que ele, em certo sentido, ele começa a trabalhar muito mais o grupo do que era anteriormente, né? Antes os filmes eles eram mais focados um pouco no. Por mais que esse talvez seja um pouco menos, na minha opinião, mas no geral, os primeiros filmes eles são mais focados no Ethan Hunt.
a partir do Christopher McQuarrie, ele começa a olhar. O Brad Bird já traz um pouco isso, mas o Christopher McQuarrie, acho que ele acentua essa lógica de um grupo mesmo, né? De Da várias equipe, ações né? e da dependência de todos os personagens e tudo mais. Não, mas o que eu quis, eu acho que o que eu quis mencionar é que parece mais, eu acho que tanto no Harry Potter quanto nesse, não tô tirando os méritos do McQuarrie de forma alguma, mas me parece ambos sagas de produtores, sabe? Saga muito mais do que diretores autorais. Vocês falaram do John Woo, e independente se gosta ou não, o cara é muito autoral. O Brian De Palma é a mesma coisa. O Brian De Palma até diz, né, que eu não tenho porque fazer. Ele foi convidado para fazer a sequência, né? E ele disse: não, Sim. não, pra que eu vou fazer a sequência? O que eu tinha pra dizer sobre esse universo eu já disse no primeiro filme. E o McQuarrie é aquela coisa assim, pô, o produtor é o Tom Cruise, né? É tipo os do Harry Potter, tem um produtor lá e a gente precisa de alguém que faça o que o produtor quer. E o David Yates foi lá, disse: ok, beleza, eu vou fazer. E ele dá a marca dele e tudo, mas ele não é um Alfonso Cuarón, né? O Alfonso Cuarón que fez o terceiro filme, por exemplo, ou o Mike Neill que faz o quarto, ele não é um cara assim com essa proposta. E o McQuarrie me parece isso, é um cara competente que faz a coisa como tem que ser entregue, consegue, mas não é assim a marca Christopher McQuarrie, mais ou menos nessa linha que me parece. Assim, é um cara que está muito em sintonia com o que a produção está esperando desses filmes. Eu acho que ele se achou fazendo Missão Impossível. Eu acho que ele foi amadurecendo, assim. Sim, Mas é inegável falar que, tipo, os filmes não são dele e do Tom Cruise. Tipo, o Tom Cruise não tá na direção, mas para mim é muito difícil escrever, por exemplo, sobre Missão Impossível sem falar que o Tom Cruise tá à frente daquilo também, assim, realmente não tem como falar. Mas eu sinto que ele é eu não acho que ele é só um condutor, tipo, sei lá, um diretor da Marvel, assim. Eu sim, acho que ele sim. tem né, eu acho que ele foi se achando, eu acho que ele tá indo bem, assim, no caminho dele. Eu sinto que ele se achou com Missão Impossível. Eu não sei o que ele vai fazer, se ele vai fazer outra coisa, e aí a gente vai ver que realmente não deu pra ele, que é o Tom Cruise que inspira ele, que é a menina dos olhos lá, mas acho que ele ainda tem Bom, um pouquinho a mais do que o genérico que só vai lá e conduz, assim. Eu acho interessante até falar que ele se achou, porque por mais que ele não tenha dirigido, o Top Gun Maverick, ele é muito escrito numa lógica meio Missão Impossível do Christopher McQuarrie também, assim. De exato. ter, até de como ele constrói os momentos que ele constrói, essas grandes set pieces e tudo mais. Um filme que ele entende que mais do que. Por mais que esse filme seja bem textual, esse último, pelo menos a primeira parte dele é mais textual, é mais falado e tudo mais, mas se constrói muito por meio da ação. E aí entra muito da lógica do Tom Cruise, né? Porque grande parte do fascínio da franquia é justamente o que o Tom Cruise vai fazer, o que o Tom Cruise é capaz de fazer, o que ele aprendeu a fazer. E essas cenas elas acabam sendo muito marcantes. Não que não tenha uma direção, mas aí se volta muito pro Tom Cruise enquanto a estrela do filme e tudo mais. Mas eu acho ele muito habilidoso, e no Maverick ele faz bastante isso. Eu acho ele muito habilidoso por entender o Tom Cruise também, né? Ele entende que ele é uma figura menor perante o Tom Cruise, ele sabe como entender o Tom Cruise. Pra mim, os filmes do Maguire, eles até reformulam a lógica da corrida do Tom Cruise, né? Todo mundo espera o Tom Cruise correndo nos filmes. Ele transforma isso em um grande É, evento, assim, como se ele estivesse É, piscando pra gente. A gente sabia que ele exato. ia pular de moto no sétimo é, filme, então ele constrói o momento pra ele pular de moto, porque os vídeos de bastidores já tinham saído, o trailer já tinha saído. Quando chega no filme, parece que ele fala: vamos parar tudo, vamos olhar, e o Tom Cruise sim. realmente fez isso, né? Então, parece que todos os filmes ele constrói esses momentos dessa forma, né? Mas eu acho que a gente pode. Eu super concordo com vocês. Realmente é uma query, mas é Tom Cruise antes de qualquer coisa, né? E eu acho que, independente do Tom Cruise ter ali o Top Gun Maverick, que é o filme de maior bilheteria da carreira dele, né? Fez mais de 1 bilhão no mundo todo, nas bilheterias. Ele próprio agora deu entrevistas recentemente falando que não pretende se aposentar tão cedo, que se puder ele vai continuar filmando até os 100 anos. Ele falou até em possibilidade de uma continuação para Dias de Trovão, veja só, sabe? Ele tem um monte de possibilidades de outras franquias para desenvolver, mas eu acho que a grande marca do Tom Cruise no cinema, e não é um cara qualquer, né? É um cara com 3 indicações ao Oscar, é um cara que muitos outros sucessos. Eu acho que Missão Impossível é a marca, né? É o que fica de Tom Cruise no cinema, é a saga Missão Impossível. Com certeza. Eu não tinha a menor dúvida que ele não ia parar de fazer. Todo mundo fica falando assim, é o último filme. Tipo, eu duvido que é o último filme. Ele nunca vai conseguir parar de fazer Missão Impossível, porque Missão Impossível é o negócio da vida dele, assim, né?
Ele Ah, tem tu acha tesão que. de fazer Missão Impossível e a gente vê isso do filme, né? Não tem Mas tu como. acha. Mas, Raíssa, tu acha que vem um Missão Impossível 9 ou tu acha que vai continuar tipo uns Top Gun Maverick, que é uns Missão Impossível disfarçado de outros nomes? Ah, eu acho que não, acho que veio 9. A gente não tá nem falando direto ainda do filme, né? Mas eu não vi nenhum indício de que seria diferente disso, assim. Então vamos segurar aqui esse gancho, vamos pro nosso intervalo, a gente vai dar uma brecha, uma respirada, tomar um copo d'água e depois a gente volta com spoilers para falar de Missão Impossível, o acerto final. Segura aí. Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Estamos de volta com o podcast Papo de Cinema, Missão Impossível, Acerto Final, o 8º longa da saga, iniciada nos anos 90. 30 anos falando de Missão Impossível. Vocês chegaram a ver a série Missão Impossível? O primeiro filme é do ano que eu nasci. Eu sou mais velha, mas eu Não, nunca eu vi. também não vi a série Missão Não, a série é muito antiga, mas tem gente que, eu me lembro, nos anos 90, início dos 2000, ainda tinha a cultura dos DVDs, como vocês podem ver aqui atrás. Então, assim, ainda existia DVDs e tal, canais retrô, se passavam os filmes antigos. Mas, assim, era uma coisa muito mais, era tipo as Panteras, né? Uma coisa muito mais ingênua. E aquela fórmula de um caso a ser resolvido por episódio, né? O episódio da semana, né? O problema da semana. Dá pra dizer que é mais ou menos essa lógica que eles tentam emplacar nos primeiros filmes, né? Cada filme tem um caso específico, vamos resolver isso, e a partir da chegada do Christopher McQuarrie, eles começam a desenvolver e começam a trabalhar numa coisa mais sequencial, um filme mais interligado com o outro. No primeiro bloco, o Vitor comentou do terceiro longa, que é o que tu menos gosta, dos 8, é o terceiro, Vitor? Isso, terceiro. Mas a gente concorda que é um dos vilões mais icônicos, né? O Philip Seymour Hoffman dá um show. E é engraçado como nos filmes do Christopher McQuarrie, talvez uma das coisas mais descartáveis que a gente tem é justamente os vilões, né? Tem o Sean Harris, agora é Zay Morales, sabe? Que tu fica, poxa, a gente tinha Vanessa Redgrave, a gente tinha Philip Seymour Hoffman. Como assim surge Zay Morales para ser o grande nêmesis do Ethan Hunt? Eu acho que o vilão humano é menos importante do que a ameaça abstrata que ele enfrenta nos filmes do Christopher McQuarrie, assim. O Gabriel, que é o vilão dos últimos dois filmes, ele é uma caricatura de vilão, né? Tipo assim, ele é uma super, É. é o mais simples do simples do vilão, assim, eu acho. Então, o que é muito mais interessante, na verdade, como vilão é a ameaça ao mundo, a inteligência artificial, né? Então, acho que essas coisas são muito melhores, são muito mais trabalhadas do que o vilão em si. Em algum ponto, acho que até faz um pouco de falta, né? Ter um vilão tão icônico assim, igual já teve na franquia. Mas eu acho que ele compensa nessa parada da luta contra o tempo, contra o mal, contra o fim do mundo e tal. E isso que você falou, eu acho que, na verdade, tirando esses dois filmes que eles se ligam muito, ainda assim eu sinto que todos eles têm essa questão do problema do momento, assim. Eu acho que mesmo quando eles têm uma rebarba ali. Eles meio que têm o problema do momento, e só esse realmente que ele tem o problema, ele é dividido, né? Que era pra ser parte um e parte 2 na verdade, né? Então, Pois é, seria o mesmo. até o título muda, né? Porque o outro lá é É, acerto de contas e agora é acerto final. Acerto de contas pois é. parte um e a parte 2 foi para o espaço e virou acerto final. Não, eu nem sei, eu não acabei nem pesquisando o que se tem alguma explicação por que que isso mudou, mas
Eu achei curioso também, porque que eles acabaram desistindo. E ainda tem o pôster do coitado do outro filme escrito parte um esquecido no churrasco lá, né? É, exatamente. Mas uma coisa também interessante é que não é só essa questão que a gente pode chamar, sei lá, de marketing ou como eles vão apresentar o filme para o mundo e tal, mas o sétimo filme termina num ponto muito climático, né? Com aquele trem caindo do precipício e tal, e todo mundo, o que que vai acontecer e tal. E tu pensa que que o oitavo vai começar exatamente naquele ponto, e não, o filme começa meses depois, já numa outra situação. Tem um gap muito grande ali entre um filme e outro, né? Exatamente, exatamente. Eu também, eu esperava que fosse. Porque parece muito no filme passado que eles iam fazer um filme só e falaram: ah, não, mas ninguém vai no cinema ver um filme de 5 horas, então vamos dividir em duas partes. Então eu também achei que fosse começar. Assim, eles meio que recapitulam e tal, mas, tipo, sim, tem esse gap, né? Já vai para um outro momento, tem algumas informações que são inseridas ali no meio e tudo mais. Então, assim, não chega a me incomodar, não acho que é um problema. Mas talvez seja até um pouco dessas mudanças que tiveram no processo de ser um parte um e parte 2 e virar um parte um e parte final, né? Não sei até que ponto não tem um pouco disso, né? Em relação ao vilão também, acho que o que a Raíssa falou, o próprio personagem do Sean Harris, o vilão do Sean Harris, que até retorna no filme seguinte, mas retorna quase como um conselheiro ali, né? Não tem É. muito peso. Ele também tem muito lance disso, né? Parece que o vilão do filme é o sindicato, né? O vilão é algo maior. Esses personagens se transformam quase em um meio para algo maior, assim. Eles estão ali presentes, mas o problema é muito maior do que eles, né? É, como a Raíssa falou, eles são só um intermediário, né? É só a cara para uma coisa mais abstrata, que é uma ameaça que está pairando sobre eles, né? Eu acho E, interessante. Bom, para quem não esqueceu ou não viu ainda o filme 7, tem essa entidade que é um tipo uma inteligência artificial, um vírus cibernético, sei lá, que vai dominando o mundo e está tomando conta. Todas as grandes potências atômicas do planeta e o Ethan Hunt, né, que é o agente secreto interpretado pelo Tom Cruise, precisa dar um jeito de impedir isso acontecer, senão o mundo vai acabar e a Terceira Guerra Mundial começa, etc e tal. Uma coisa que me parece desse oitavo filme, eu queria ouvir de vocês, porque o Victor mencionou a questão da corrida e todo o filme do Tom Cruise, sendo Missão Impossível ou não, ele tem que correr muito, né, desesperadamente. Esse oitavo me passou um peso mais épico, né? Parece que, cara, se ele não correr ali o máximo que ele pode, não é ele que vai morrer, ou a mulher que ele gosta, ou o melhor amigo, não, é o mundo vai acabar. Tudo é muito pesado, tudo é muito importante. A trilha sonora é pesada o tempo inteiro, é tudo muito, muito assim, nossa, estamos diante do fim dos tempos, né? Eu falei, quando a gente terminou de assistir, eu falei, nunca antes na franquia ele esteve realmente tão perto de salvar tão perto, né? Nunca ele antes realmente salvou o mundo, né? Tipo assim, É. dessa vez a magnitude das coisas, né? Ele realmente vai salvar todo mundo, tipo assim, não é. Porque mesmo que alguns filmes tenham uma questão, se isso acontecer, vai desencadear não sei o quê, bibibi, bobobó. Não, agora realmente o mundo vai acabar, todas as armas nucleares estão ligadas, né? E ele fica, tipo, sempre, né? A montagem passando por todas as bombas e aquele negócio, você fica, meu Deus, o mundo. E o relógio, sempre tem um relógio, sempre tem uma bomba com um relógio, sempre tem um relógio na parede. Só tem 3 dias, agora só tem dois. Então, realmente, agora a magnitude é o apocalipse, né? Não parece nem que ele vai salvar o mundo, parece que a gente vai pro apocalipse, né? Mesmo, que vai, tipo explodir tudo, vai sobrar 15 pessoas e uns zumbis, sei lá, e já era É. o mundo. acho que tem muito a ver até com o discurso que o filme. Porque, queira ou não, é meio que uma jornada pessoal dele contra a lógica da inteligência artificial, né? Então, quando ele tá salvando o mundo, na verdade, ele tá querendo dizer que ele tá salvando o cinema, é quase isso. Então, agora o problema é muito grande, porque para ele, e a gente pode debater, mas sim, hoje o problema, a questão da inteligência artificial, ela se alastra cada vez mais em Hollywood, né? Cada vez mais os estúdios se usam disso, pessoas perdem emprego e tudo mais. Então, ele coloca essa escala épica para falar salvar o mundo é salvar o cinema aqui, né? Quase que um paralelo. Então, por isso que acho que tudo se transforma em algo maior ainda. Até uma coisa que eu penso muito nesse filme é que Missão Impossível, ele quase sempre estabeleceu uma lógica de é muito difícil que tenha um vilão mais difícil de ser superado do que esse. Agora, depois desse, O se que, tiver que, um que ele vai próximo inventar? Né? não tem o que ser mais difícil que você tirar, você fazer 1 milhão de coisas para funcionar num piscar
de olhos, É, sabe? Então, assim, é o Eu vilão achei, mágico de todos. eu acho curioso isso que tu menciona, Vitor, da questão do salvar o cinema, porque hoje mesmo a distribuidora, né, o filme está sendo lançado pela Paramount no Brasil, e a distribuidora mandou um release falando uma ação de merchandise que eles fizeram na novela Vale Tudo, dentro de um capítulo, não sei se vocês viram esse clipe, eu cliquei ali para ver, e o clipe é dois personagens da novela falando de uma ação de marketing que eles vão fazer pro Missão Impossível. E eles passam, como se eles tivessem editado o trailer. Olha só a campanha, a peça de vídeo que eu montei e tal. E eles passam um pedacinho do trailer dentro da novela. E eles não mencionam que é o oitavo filme, eles não mencionam que é um filme do Tom Cruise, eles não mencionam nada. Eles só mencionam um personagem vira para outro e diz: Mas onde vai estar passando esse filme? Nos cinemas? E a outra personagem vira: Mas é claro, Missão Impossível tem que ser visto nos cinemas. É muito isso. É a minha. O Tom Cruise pegou essa capa, né? Assim, a minha missão é salvar os cinemas. Não, e tem, não sei se na sessão que a gente assistiu não passou, mas na sessão da cabine de imprensa tinha aquele videozinho dele falando também, né? Que ele fala 1 milhão de vezes no videozinho É. falando: esse filme deve ser assistido no cinema, esse filme deve ser assistido no Muito cinema. obrigado vocês que vieram até aqui na Exato. sala de cinema assistir ao filme, né? não, e é meio emocionante, porque ele viu na cabine de imprensa, eu não pude ir no dia, então a gente foi depois do IMAX, agora no final de semana, assistindo a primeira sessão antecipada que teve. E é meio emocionante porque a gente foi numa sessão lotada de pessoas Vê. e, tipo, pra ver o filme antes da estreia, né? Numa sessão antecipada, que é caríssima no IMAX aqui de São Paulo, custa R$ 40 a meia. E, assim, lotado de gente super empolgada. Eles estavam dando um brinde que era a chave do Sevastopol de controlar a entidade, o Que chaveiro. legal. E a galera tava alucinada, tipo assim. E aí todo mundo, né, tirando um grupo de quatro adolescentes, tava todo mundo assistindo o filme super engajado. Dava pra ouvir as pessoas apreensivas, sentindo, assim, que aqui em São Paulo, não sei do resto, mas acho que sim, né? Tá um inferno no cinema. As pessoas não prestam atenção, só conversam, mexem no celular. E a gente foi numa sessão de um filme de 3 horas que as pessoas estavam imersas na experiência. E elas estavam lá porque elas gostam de ver o Sim. Tom Cruise correndo, assim. Então, é meio emocionante ver, tipo, como ele ainda consegue fazer isso também, né? Eu acho interessante, porque aqui no podcast Papo de Cinema, esse aqui, se eu não me engano, é a edição 205 do podcast. Nós, em tempos atrás, a gente já fez uma edição toda exclusiva sobre o Top Gun Maverick e uma edição sobre o Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1. O pessoal que está nos ouvindo, é só voltar várias casinhas atrás que vocês têm acesso a esses dois episódios. Mas o que eu posso de informação de bastidores dizer para vocês é que o podcast sobre o Top Gun Maverick teve muito mais procura do que o Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1. E eu me lembro quando eu fui assistir o filme 7, eu acho que ainda ele sofreu um pouco com a questão pandêmica. Talvez seja um porquê da divisão do filme terminar daquele jeito no meio de uma ação e tal. Porque eu me lembro que eu fui no fim de semana de estreia, não era uma pré-estreia como vocês, mas era no primeiro fim de semana em cartaz, e eu peguei uma sala num shopping enorme aqui em Porto Alegre, e eu peguei uma sala meio vazia, sabe? Assim, não tinha 20, 30 pessoas, assim, numa sala de 200 lugares, sei lá, 300. E deu, poxa, será que tá perdendo o gás? Será que tá perdendo? E agora, com esse oitavo filme, tá sendo tão falado, eu vejo tanta gente bater. E é um filme que tá chegando aos cinemas junto com outro, né, que tem muita expectativa, que é o live action, vamos botar umas aspas aqui, do Lilo e Stitch, né? Então, os dois vão bater de frente, e eu acho que vai ser uma briga boa, né? Mas eu acho que o Vitor vai falar melhor, que ele gosta de falar sobre isso, mas eu acho que o sétimo filme ele sofreu com o lançamento dele, com outras coisas que bateram de frente de uma maneira muito mais complicada. Não que ele não vai sofrer com Lilo e Stitch, mas ainda acho que, enfim. Porque o outro ele foi lançado uma semana antes do Barbenheimer, né? Que era o evento que tava todo mundo esperando muito, que mais Tem isso, movimentava as claro. redes sociais. Tanto que o Missão Impossível, o 7, o Acerto de Contas Parte 1, ele teve uma bilheteria muito boa na primeira semana, e ele perdeu todas as salas IMAX na segunda semana, porque o Nolan tem direito de exclusividade das salas IMAX. E principalmente nos Estados Unidos, isso pesa muito, né? Todas as sessões especiais Dolby, sala IMAX, foram para Oppenheimer. Aqui no Brasil pesa um pouco menos, porque são poucas salas IMAX no Brasil como um É. todo.
Mas lá isso daí é lá é a principal bilheteria, lá isso daí pesa demais. Eu acho que o Lilo Stitch ele pode ter até uma bilheteria, acho que ele deve ter uma bilheteria até maior do que a do Missão Impossível, é bem possível que isso aconteça, mas pelo menos você tem uma divisão um pouco maior de público, né? Pelo menos você olha Missão Impossível, ele vai atingir um público que o Lilo Stitch pode ser que alguns adultos que assistiram Missão Impossível vão assistir Lilo Stitch, mas já é um público mais direcionado para o público infantil, para o público familiar. Então, eu acho que talvez pese um pouco menos do que pesou com o último Missão Impossível. E Mas é muito do curioso como ambos têm uma carga nostálgica, né? Os dois que filmes, porque o Lilo e Stitch é um filme lá de 2002, que está sendo refeito agora, o Missão Impossível também é uma saga de quase 30 anos, ou seja, a nostalgia pesa forte também aqui, né? pesa muito forte, né? A diferença é que o Lilo Stitch, enquanto o Lilo Stitch ele simplesmente tenta copiar a animação em basicamente tudo, o Missão É, Impossível ele meio que ele é um filme que ele funciona muito na primeira parte a partir de retcon, né? A partir de pegar aqueles elementos que estavam na franquia e ressignificar eles para uma lógica que eu acho que tem muito a ver com esse filme, né? Esse filme, para mim, de forma geral, ele é muito um filme que ele fala sobre a questão que a gente falou de salvar o cinema, inteligência artificial e tudo mais, mas para mim é quase uma batida de martelo que fala assim: Missão Impossível é Ethan Hunt, que é Tom Cruise. Tipo assim, os é. três são a mesma coisa, são uma coisa só. E a primeira parte, principalmente do filme inteiro, ressignificando um monte de coisa pra falar que tudo que tá ali presente é por causa do Ethan Hunt, acho que vai muito nessa linha, né? Então o pé de Sim. coelho, na verdade, tem a ver com a entidade e só por causa do Ethan Hunt que a entidade se fortaleceu. Ah, o pai daquele personagem que é extremamente secundário, na verdade, o personagem do John Voight, que eu achei maravilhoso, né? Porque o John Voight é um puta de um babaca, você retoma o fato dele ser um puta de um babaca nesse filme, Não, né? e é bacana como eles fizeram esse elo com a Vanessa Redgrave no filme anterior e agora é com o John Voight, né? Eles voltam muito pro primeiro filme e tem muitos aqueles momentos videoclipe, né? De várias cenas lembrando que, ó, isso aqui é o final de algo que começou lá atrás e tudo tem um sentido. E eles resgatam. É muito calcado no primeiro filme, então, assim, eu acho que se você não tem tempo de ver tudo, veja o sétimo, mas veja o primeiro também. Eu acho que o primeiro e o sétimo tem que ter E acho que na o mente terceiro clara também, antes de né? ver esse O oitavo. terceiro também acho que tem um peso até que Tem, grande, né? claro, por causa da esposa, né? E até o próprio Philip Seymour. Mas é interessante. Ah, bom, aquela cena do penhasco do segundo, independente de todo mundo odiar o segundo filme, a maioria. Aquela cena sempre entra nos clipes de retrospectiva da saga, sempre tem. Só que assim, é engraçado como eles simplesmente ignoraram aqueles dois. Em certo momento, né? O tom tava meio em baixa. Eu acho que tô pensando, será que a gente vai ter que substituir o Tom Cruise por outro galã, etc e tal? E deram a volta, continuaram com o Tom, e o Jeremy Renner e o Henry Cavill são simplesmente ignorados dessas retrospectivas, né? Exato. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem. Que o Jeremy Renner, ele meio que se provou um cara que ele não tem um carisma, porque muita gente achou que ele teria carisma pra ser protagonista, inclusive o Bourne, né? Ele fez o legado Bourne. Era pro Bourne seguir com ele, deu completamente errado. Tentaram usar ele pra muitas Completamente. coisas. Exato, acho que até É. por isso, talvez, eles repensaram, eles falaram, não, acho que o Tom Cruise aguenta mais bastante tempo, então... Até a série dele foi roubada pela menina, né? Não ficou com ele. Exato, pela Hayley Stanfield, é verdade, é É. verdade. Então ele não tem eu acho ele bom ator, mas ele não tem, parece que essa presença, esse carisma pra Não. seguir Não. franquia, né? Inclusive, muita gente associa agora, fala que se a franquia fosse seguir, uma opção era o Glenn Powell, né? Porque ele fez junto com o Top Gun Maverick, junto com o Glenn Powell Maverick, e tal. isso. Que é um nome que eu acho legal, mas assim, eu acho que o Tom Cruise ainda vai Eu sou ficar contra. mais uns 10 anos aí, pelo menos, fazendo esses filmes. Mas uma. Eu acho que tem que ser sempre o Tom Cruise, mas eu tenho certeza que daqui a, sei lá, 15 anos a gente vai acordar e vai ter o anúncio que estão fazendo Missão Impossível, o inimigo agora é Bom, outro, e vai ser outro galã, enfim, não ele, tem nessas problema. entrevistas que ele deu recentemente, agora de divulgação, que ele diz que quer continuar trabalhando lá até 100 anos, sei lá, um dos exemplos que ele cita é o Harrison Ford, né? Que fez Indiana Jones aí com mais de Aí, 70, 80 anos. Então, por que não? Por que não? E é bem impressionante, né? Eu tava até falando isso pra Raíssa quando a gente saiu do filme. É impressionante o Tom Cruise, que ele parece ainda muito jovem, né? Ele tem mais de 60 anos de idade. é cientologia. A cientologia Eu também. gostei do meme que botaram na internet comparando ele com o Ian McKellen, o Senhor dos Anéis, né? Que os dois têm a É, mesma idade. O Ian McKellen tinha a exato. mesma idade do Tom Cruise agora, e o Ian McKellen todo com a barba branca, o Gandalf e tal. Exato. Não, eu E falei, agora ele tá de cuequinha, é, foda-se. ele faz questão dele aparecer de
cuequinha pra mostrar o Ele shape nunca dele, teve, né? ele nunca teve tão pelado em nenhum filme da série, gente. Exato, ele tá bem, ele tá querendo mostrar pra todo mundo que ele tá ótimo. Acho que o último filme que ele tava assim era o Negócio Arriscado lá na década de É. 80, quando ele era um garoto, né? E ele não tinha o corpo que ele tem Exato. Não tinha, é verdade. Eu, Mas eu acho eu que falei. outra coisa muito corajosa que eu acho desse filme, Vitor, antes de tu me falar, aí, desculpa te interromper, mas uma coisa que eu acho muito corajosa é que eu concordo com vocês falaram sobre a questão do filme do início ser muito didático, né? Tem muito clipe resgatando coisas do passado, tem muita até discurso meio explanativo. Tem uma hora lá que o Luther tá desmontando uma bomba e o tempo tá correndo e ele para fazer todo um discurso explicando o que vai acontecer. E eu, gente, corta esse fio! E ele lá e o Tom dando toda uma explicação do que vai. Gente, como assim? Mas eu acho também que tem certos momentos que, passado isso, o filme adquire uma coragem. Porque, por exemplo, uma das cenas que está sendo mais trabalhadas é a cena embaixo d'água lá, é quando ele tem que voltar naquele submarino, que é o submarino da abertura do filme 7, que ele tem que pegar a tal da chave. É interessante como é uma sequência de, sei lá, 10, 15 minutos completamente sem diálogo. É só silêncio e ele lá embaixo da um filme de ação que tem que ter essa correria ininterrupta e não é o único momento assim de silêncio, de uma aposta corajosa que o filme tem, assim, sabe? E não é aquela coisa do personagem sozinho falando tudo pra si mesmo pra falar pro espectador. Não, ele muda embaixo d'água. Eu gostei disso. Tem algumas esses diferenciais que me pensaram, legal, tanto tempo passou e eles continuam ainda estendendo os limites do risco, né? Não, total. E essa sequência é muito boa também, porque, mais uma vez, vai muito nesse lance da montagem, né? Então ele tá fazendo as coisas silenciosamente, aí de repente algo mexe lá em cima, aí corta pra bomba se mexendo, aí corta pro submarino indo mais. Porque assim, são truques muito básicos, muito baratos, muito genéricos, né? O submarino que vai ficando cada vez mais na beiradinha, prestes a cair. É, Mesmo que a Raíssa tinha falado antes, né? O tempo que tá correndo. Mas eu acho que eles usam isso tão bem por meio da montagem pra colocar. Eu gosto de falar que o bom filme de ação é um filme que faz a gente ficar na ponta da cadeira e parece que a gente tá suando e a gente tá apreensivo e a gente tá vivendo no corpo do personagem. E acho que é justamente isso que essa cena faz, né? É uma cena que provoca uma ansiedade, assim, na gente, e como ele vai estabelecendo os problemas. Eu acho que até por isso, a lógica que a gente falou lá atrás do vilão, o Christopher McQuarrie consegue driblar com vilões não tão marcantes, justamente porque, mais preocupado com o vilão final, ele tá preocupado com os problemas pelo caminho. E como até muitos personagens em muitos momentos se apresentam como problema, né? Lá no final, quando vai aparecer o Kittredge com o cara que é o filho do John Voight, lá naquele momento específico, ele fala: pô, agora não, né? Quando tava tudo resolvido. Então é isso, tipo assim, aqueles personagens não são vilões exatamente, mas eles vão se transformar em problema. Como no filme passado, a Grace em muitos momentos era um problema pra ele, né? Que era Ela tá algo totalmente imprevisível. imprevisível. Então eu acho que ele consegue trabalhar muito nessa cena, em todas as outras sequências do filme, ele consegue muito trabalhar com esses mini problemas que vão acontecendo e ele tem que ir superando, porque ele não é bom só porque ele estabelece um plano, ele não é bom só porque ele é o herói puro que não quer esse lugar, mas ele é bom porque ele consegue improvisar e o grupo consegue improvisar, né? é. Bom, eu acho que realmente a questão, quando eles retomam essa questão do grupo, da equipe Missão Impossível, a saga toda cresce muito. Eu adoro a parceria dele com o Benji e com o Luther, os dois, assim, maravilhosos. Eu sinto falta da Rebecca Ferguson, que eu adoro ela, mas eu acho que a Hayley Atwell entrou super bem aí para essa substituição. E eu fiquei muito feliz de ver a Angela Bassett tendo um papel um pouco mais de peso no filme também, que eu sou muito fã dela. Bom, a Raíssa já disse, ela concorda que ela acredita que vai ter missão 9, 10, Tom Cruise com 100 anos fazendo Grandpa Ethan Hurt. Vitor, tu tá nessa pegada também? Tu ainda acha que teremos muito Missão Impossível pela frente? Eu acho que vai ter. Eu acho que esse filme ele funciona muito. Ele tem meio que um clima muito de estou encerrando, busca essa nostalgia e tal. Mas pra mim é um final falso, né? Aquele final que parece que ele tá indo pra um final, mas na verdade ele só tá reforçando o Tom Cruise como o cara da franquia. E pra mim o final, até quando naquele voice-over lá que o Luther deixa pra ele falando. Não, É, espero que você demore muito tempo pra gente se encontrar. O Pra mim, mundo ainda o precisa mundo ainda muito de precisa de você. você e tal. Então, pra é. mim, é uma lógica de tipo assim: Como conseguimos superar esse problema, mas vai ter mais, ele vai voltar.
Gente, o Tom, como a gente falou, ele é produtor dos filmes, né? Então ele se esforça, isso é uma característica de quase todos os filmes dele, né? Ele se esforça muito na divulgação dos filmes, ele viaja o mundo inteiro, ele dá entrevista para Deus e todo mundo, ele tá sempre muito empenhado em levar o filme para o maior público possível. E agora esse ano não está sendo diferente. Aliás, eu acompanhei várias entrevistas, eu estou mencionando algumas aqui nesse nosso bate-papo, mas uma que me chamou muita atenção foi quando ele citou o Magnolia. E ele cita que, eu não sei se vocês viram essa, que aquele discurso icônico do personagem, que é o que garantiu a indicação ao Oscar e deu o Globo de Ouro pra ele, tanta coisa, ele disse que não estava no roteiro aquilo, né? E que o Paul Thomas Anderson não tinha escrito aquele discurso e foi uma sugestão dele. Ele me chegou e disse: pô, olha, tu não acha que o personagem podia dizer isso? E eles trocaram uma ideia, sentaram juntos e acabaram escrevendo. Eu sinto saudade desse Tom Cruise de assumir mais riscos por outros caminhos que não franquias mais seguras da estética hollywoodiana. Acho que eu adoraria que vocês estivessem errados. Acho que não vão estar. Acho que teremos outros Missão Impossível, mas eu adoraria que ele voltasse a se arriscar em projetos de cineastas estreantes, como foi lá no Magnolia, outros filmes bacanas aí que ele pode fazer. Queria ver o Tom Cruise voltar para o Oscar, voltar para os festivais, voltar a esses prêmios. Se é que vai acontecer, Voltar não a fazer sei. comédia também, né? Porque pra mim um dos melhores papéis dele é Trovão Tropical. O personagem dele no Trovão Tropical Por que não os dois? é- Por que ele Não, não pode fazer tudo? exato. Não, é que no último tempo ele não tem feito, né? não Então, tem. se ele conseguir Não, sim, dar com uma certeza. brecha e fazer, voltar para um trovão tropical e outras coisas assim, se aventurar, eu gostaria. Mas é alguma coisa muito específica dele, né? Tipo assim, ele tá com esse tesão louco de fazer Missão Impossível Mas e baixa o faixa, amigo. Já terminou a faca. Daqui a pouco tu volta com 9 daqui a uns 10, 15 anos. Eu não sei até que ponto isso não é um pouco dele também tentando vender esse discurso, porque se tem um preconceito muito grande com atores de filmes de ação, com atores de comédia. Sim. Então eu acho que é mais uma dessas jornadas pessoais do Tom Cruise para falar: olha, ator de ação também é ator, né? E o que a gente faz aqui é muito difícil e tal. Mas realmente, o Tom Cruise, muita gente esquece o quão bom ator ele é sim. É. de forma geral, em todos os tipos de filme, assim. E agora, para a gente finalizar, Missão Impossível, acerto final, o oitavo longa. Tá no top 4 ou no down 4 da saga? Tá aprovado? Terminou bem a saga? Como é que tá para vocês isso aí? Nossa, que difícil. Eu acho que eu Isso. nem fiz um ranking, mas eu acho que fica num top 4 pra mim, sim. Pra mim, ele fica num top 6 porque pra mim é muito difícil eu definir. Porque, como eu disse, eu gosto do segundo, mas segundo pra mim é o penúltimo. Eu não gosto muito do terceiro, pra mim é o pior. E pra mim, os dois melhores ainda é o 6 e o 7. Talvez seguido pelo do De Palma. Mas o restante, esse, o quinto, o quarto, eu gosto meio que assim, para mim são todos filmaços, assim, eu gosto muito de todos eles de uma forma muito parecida, assim. São muito próximos, né? São muito, eu Eu também acho que tem concordo. vários que estão bem próximos pra mim também. Eu sou apaixonada pelo do de Palma, mas eu amo Fallout muito. Eu amo o do Brad Bird. É um dos Maravilhoso. que eu mais gosto. E eu acho que eles Protocolo ficam. Fantasma, né? Protocolo Fantasma. Que Eles foi o meu ficam. favorito por muito tempo, assim, o É, Protocolo Fantasma, porque foi numa época que voltou Missão Impossível, sim. né? E Isso. eu ainda era meio jovem, tinha meus 15, 16 anos de idade, então por muito tempo foi o meu filme favorito da franquia. Eu adoro E também eu o acho que 4. começa também, mesmo que não é o Maguire ainda, eu acho que ele já começa a dar uma unidade. Assim, ele dá o É, Que caminho legal. que a franquia começa a se moldar num lugar assim mais sólido, eu sinto. total. Eu concordo com vocês. Eu também tô. E pra mim é um filme que fica aí no meio, não é dos piores, mas também não é o melhor filme da saga. Mas eu acho que entrega bem, cumpre bem seu papel de dar um fechamento pra tudo isso que a gente viu. Se vai começar um novo capítulo ou não, né? Vai ser Hollywood sendo Hollywood e não é pra se surpreender se isso acontecer. Raíssa, Victor, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um ótimo vocês terem aceito esse convite. A gente ficou muito feliz. E olha, vamos convidar mais vezes. Queremos vocês mais aqui no Papo de Cinema. A gente também, fico muito feliz, queria muito participar, sempre quis e tamo aí, quando quiser marcar. Muito legal poder falar de Missão Impossível, eu sou apaixonada, tá difícil. Quem quiser ler meu texto vai ver que eu sou emocionadíssima. Não tenho nem Isso. palavras, só 3 páginas. Muito textão para quem achou que Missão Impossível 8 fala demais, eu falo mais ainda, então é isso, muito obrigada. Foi muito bom participar. Não, eu só tenho a agradecer também, incrível. A gente ficou muito feliz com o convite, assim. A gente acompanha muito o trabalho de vocês, a gente gosta demais. Então, Legal. a gente ficou realmente muito feliz sempre que chamar.
se possível, a gente vai participar, a gente vai gostar muito de participar. E é isso também. Se quiserem ler meu texto na Filmes e Filmes, eu também fiz um vídeo. Para mim foi, acho que, um dos vídeos mais fáceis de gravar nos últimos tempos. Assim, eu simplesmente liguei a câmera e comecei a falar loucamente sobre o Legal. filme, assim, de uma forma meio energizada. Então, e aí foi horas depois de eu ter assistido o filme e tudo mais, mas ainda aquele sentimento estava muito dentro de mim, assim. Então, ótimo, muito, muito legal poder conversar aqui e falar sobre esse filme, sobre essa franquia que a gente tanto gosta. Maravilha, pessoal. Os arrobas de vocês estão aqui no vídeo, então quem está nos assistindo no YouTube, todas as outras plataformas, é só clicar e seguir. E a gente vai ter vocês mais vezes, pode ter certeza. Muito obrigado mais uma vez e vamos agora para os comentando os comentários. Falou! Estamos comentando os comentários de hoje. A gente tem 3 comentários que vocês, leitores, espectadores, que pessoal que nos acompanha aqui no Papo de Cinema, deixaram nas nossas publicações lá no site, no YouTube, no Spotify, por todos os canais. E a gente separou alguns da última semana para comentar aqui com vocês. Bom, o Vitor Hugo, né, meu parceiro aqui no Papo de Cinema, fez uma crítica em vídeo sobre o 6º episódio da 7ª temporada de Black Mirror, né, USS Callister into Infinity. E o Lucas, eu adoro que o pessoal não assina, né? Tem o seu nome e ele só faz o comentário. Então a gente vai identificar vocês pelo arroba de vocês, que é o arroba LucasWC3LW. O Lucas diz o seguinte: cara, esse episódio foi uma das coisas mais ridículas que eu vi na vida. O episódio cheio de conveniências. Puta que me pariu. Olha, o Vitor também concorda, eu tenho certeza, porque foi um dos episódios mais fracos dessa 7ª temporada. Eu já assisti também não sou muito fã. E, Lucas, tu falou tudo muito mais resumido que nós aqui. O episódio é bem fraco mesmo e não tinha por que mexer, já que o SS Callister, o episódio anterior, que se eu não me engano era a 4ª temporada do Black Mirror, é muito mais interessante. Da 4ª ou da 5ª? Vocês podem confirmar depois. Eu, por sua vez, gravei uma crítica em vídeo do Hurry Up Tomorrow, além dos holofotes, a estreia do cantor The Weeknd no cinema depois daquele desastre que foi a participação dele na série The Idol, da HBO Max. E no cinema ele entrega uma coisa à altura do The Idol, é tão ruim quanto. Taylor escreveu: acredito que assistirei só pela Jenna mesmo. A Jenna Ortega, né, a estrela de Wandinha, de Os Fantasmas Ainda Se Divertem, da saga da Maxime, né, ela faz o X, né. Então assim, a Jenna Ortega tá super em alta e ela é a grande personagem feminina do Hurry Up Tomorrow. E a Taylor, que pelo jeito é fã da Jenna, vai dar um voto de confiança e assistir por causa dela. Taylor, quer ser minha opinião sincera? Nem por causa da Jenna vale. Eu, por mim, se fosse tu, passava. Vi por obrigação profissional. E, por fim, eu comentei também em crítica em vídeo do Muito Esforçado, a série da Prime Video, que já está disponível os 8 episódios. A série criada, escrita e protagonizada pelo Benedict Skinner. O pessoal tá ficou em choque. Eu comento isso, que a série não tem um desfecho essa primeira temporada. Tem muita série que eles encaminham para um gancho, né? Uma coisa de elevar a curiosidade das pessoas que vão ser desenvolvidas no próximo ano, na próxima temporada. Em Muito Esforçado, eles fazem uma coisa mais cruel ainda. Eles interrompem a ação no meio de uma sequência. E o Leonardo Botura escreveu: o final uma M. ele viu, pelo jeito, os 8 episódios e ficou muito decepcionado com o desfecho que eles propõem. Eu também fiquei meio em choque. Eu acho que eles poderiam ter deixado mais redondinho esse final, só com cenas do próximo episódio pra gente despertar curiosidade, mas não precisava ser tão radical. Já o Red Evil 666 respondeu ao Leonardo, e o Red disse: porque não é um final, cara, é uma deixa para uma nova temporada. Não sabe como séries Steam funcionam? Não são só séries Steam, viu, Red? Toda série precisa ter um gancho pro próximo ano, mas não precisa ser tão radical, tão brutal como foi e muito esforçado. Falou, pessoal, esses foram os comentários de hoje. Se você gostou de Missão Impossível, deixa aqui o seu comentário aqui, dá a sua opinião para nós, compartilha, dá 5 estrelinhas para nós, que isso vai nos ajudar muito aqui no Papo de Cinema. Segue a nossa lista de transmissão no YouTube, é só entrar no nosso canal lá, pedir para seguir e acionar as notificações. Clica lá no sininho que você vai receber todas, direto no WhatsApp, na palma da sua mão, tudo que está entrando todos os dias aqui no Papo de Cinema. Agradeço muito vocês terem ficado comigo até o final agora, mais esse programa aqui do podcast Papo de Cinema, e semana que vem a gente volta com mais. Falou, tchau!